Olá, como você está? Tudo bem com você? Estamos aí enfrentando essa batalha, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nós possamos estar orando ao Senhor, apresentando nossos irmãos, apresentando a humanidade para que o Senhor possa ter misericórdia e se compadecer de nós. Então, tire um minuto, faça essa oração para que o Senhor, se for da vontade dele, faça cessar essa guerra em nome de Jesus. Bem-vindo ao canal do YouTube Virgínia Arruda, e agora eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, pois nós vamos dar continuidade à leitura dos Evangelhos. Hoje, Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 em diante, que diz assim: Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores do cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltando-lo anunciaram. E disseram: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão dos servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Eu agora digo-vos: dai de mão estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus,
não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você vê que essa perseguição aos cristãos, aos pregadores, começou não agora, mas no tempo de Jesus. Desde o princípio do mundo, na verdade, essa perseguição se inicia. O próprio Jesus, ele vai ser morto e crucificado pelos próprios judeus, que era o povo que deveria receber Jesus. Após a sua morte e ressurreição, os discípulos que ocupam ali agora o lugar de pregadores do Evangelho também são perseguidos, sendo colocados dentro de uma prisão de segurança máxima por estarem pregando o Evangelho. Mas Deus cria uma estratégia para libertar os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que quando eles estão presos dentro dessa cadeia, o anjo do Senhor aparece lá e tira eles milagrosamente da cadeia e leva eles a outro lugar para que eles pregassem a palavra. Imagine os soldados chegando naquela prisão, contando encontrar os discípulos ali dentro, presos naquela prisão de segurança máxima. Os soldados estavam na mesma posição, as portas estavam iguais, os cadeados iguais, mas os discípulos não estavam lá. Se você recebe o que eu vou te dizer, estende as tuas mãos. Deus vai te fazer sair milagrosamente da prisão que tentavam te colocar. Há um salto de Deus para a nossa vida nessa hora. Enquanto Deus não fez barulho, Deus não arrombou porta, Deus não quebrou cadeado, Deus simplesmente mandou o anjo lá e tirou, arrebatou daquele lugar os discípulos. Jesus está fazendo isso comigo e com você também. É o tempo onde todas as vezes que prepararem cadeias para nos calar ou para nos prender, Jesus nos transportará para o lugar da sua vontade para que a sua palavra seja pregada. E a gente vê o convencimento de Gamaliel, que era um doutor da lei. Ele vai convencer aqueles fariseus a não matarem os discípulos. Porque ele mesmo fala, olha, se o que eles estão pregando aí for de homens, vai acabar em nada. Mas se for de Deus, vocês não podem contender contra Deus. Eles açoitam os discípulos e os deixam ir. Sabe, a obra de Deus jamais poderá ser desfeita. Aquilo que é de Deus jamais poderá ser destruído. E eu declaro que a obra de Deus na tua vida se concretizará. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E Deus, com certeza, Ele vai despedaçar o que for necessário para te colocar aonde Ele planejou para a sua vida. Até mais.